Fala galera, bem-vindo ao Projeto Escola na Web, bem-vindo ao Ciência News dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas para a Covid-19. A que pé que elas estão, quais as previsões de saírem, quais os processos que elas têm que passar, qual o desafio que a ciência está enfrentando para lançar em tempo recorde essas vacinas. Então acompanha aí. Bom, no mundo inteiro nós temos em torno de 150 vacinas em testes em andamento, tínhamos até então, e dessas 150, em torno de 6 passaram a ser as mais promissoras atualmente, tá? As que vêm mostrando resultados de segurança e eficácias mais confiáveis. E dessas 6 nós podemos citar 4 que nós vamos focar nesse vídeo, que provavelmente são as candidatas que vão chegar ao finalmente e talvez serem disponibilizados em 2021 para começar a imunização de grupos. Qual o objetivo fundamental das vacinas? As vacinas têm o objetivo de criar a imunização, de criar a imunidade por meio da memória imunológica que a gente fala, ou seja, é apresentado um pedaço do vírus ou é apresentado o vírus enfraquecido para o corpo de uma pessoa, e aí as células de defesa que ela tem adquirem memória contra aquele causador de doença. Quando ela tiver contato com ele na real, a doença de fato, ela consegue combater e não manifesta sintomas, não manifesta os problemas da doença. Então basicamente é isso que a vacina faz. E aí você já deve ter percebido que existe um desafio nisso. Por quê? Porque se você está colocando o vírus atenuado ou um pedaço do vírus, você tem que apresentar algo que seja, primeiro, muito específico, que seja bem original daquele vírus, para que essa memória seja bem focada para quando entrar em contato com aquela doença de fato. E outra coisa é que esse vírus não pode ter risco de causar a própria doença. Imagina se você injeta um vírus enfraquecido numa pessoa e ele consegue gerar a doença. Então todos os testes que são feitos visam assegurar duas coisas: se funciona em gerar essa memória de imunidade e se gera efeitos adversos ou se tem complicações, se ela é insegura. E para isso, pessoal, existem vários testes, desde os preliminares, que a gente chama de pré-clínicos, depois passa por 3 fases de teste clínico, já em humanos, né? Depois que já testou em laboratório, em animal e se mostra promissor, vai para humano. Então vai para grupos pequenos de humanos na primeira fase. Na segunda fase vai para centenas de humanos, agora em grupos mais diferentes. E aí, como ela já foi demonstrada segura na primeira fase, aí adiciona o quê? Pessoas do grupo de risco também. Agora elas entram na fase 2 e na fase 3 vai testar em milhares de pessoas. As candidatas mais promissoras que nós temos estão já em fase 3. Mas só um detalhe que é necessário comentar é que no caso da Covid, a OMS orientou e várias agências regulatórias pelo mundo afora permitiram que as fases dos estudos clínicos estejam acontecendo em paralelo. Como que é isso? A fase 1, fase 2, fase 3 está rodando, digamos, de maneira simultânea. E aí os resultados de fases anteriores que vão finalizando vão sendo monitoradas. É uma maneira que se encontrou para tentar acelerar o trâmite. Só para vocês terem uma ideia, as vacinas demoram em torno de até 10 anos, de 10 a 15 anos para serem lançadas de fato no mercado. A vacina da cachumba foi a mais rápida dela nos anos 60, foi desenvolvida em 4 anos. Por todas essas etapas que tem que se passar e finalmente depois tem que passar por registro no órgão regulatório. Então todo esse processo para a Covid ele tem sido acelerado e isso cria alguns percalços, cria algumas preocupações, principalmente relativas à possibilidade de saltar etapas, né? Bom, vamos aos candidatos fortes. A primeira delas você deve ter ouvido falar no jornal, a vacina de Oxford. Oxford é uma universidade no Reino Unido que tem parceria com institutos nacionais no Reino Unido e com institutos vários. Inclusive no Brasil ela vem sendo testada em parceria com o Brasil, além de vários outros países. É uma das mais promissoras, uma das quais mais se aposta que vai ser regulamentada primeiro. Ela só teve um probleminha há 2 semanas atrás que um dos usuários apresentou efeitos adversos graves. Normalmente ela estava apresentando só dor de cabeça, dor no corpo, coisas leves, digamos que são reações adversas leves. Ela estava gerando a imunização
ao que tudo indicava, ou seja, ela era eficiente e segura. Ninguém manifestou quadro de doença relacionada a ela. Ela é desenvolvida a partir de uma proteína S, que é bem específica do coronavírus. Eles fizeram um transgênico num adenovírus, que é um vírus do resfriado. Então, o que está injetando é um vírusinho de resfriado que tem um pedacinho do coronavírus colado na membrana dele. Então, esse pedacinho vai gerar a memória para quando a pessoa tiver contato com o SARS-CoV-2, como a gente fala, né? Ela consiga combater facilmente esse vírus causador da Covid-19. A segunda candidata mais promissora é da Pfizer e da BioNTech. A Pfizer é uma empresa americana, tá, de Nova York, gigante farmacêutica, em parceria com a alemã BioNTech. As duas estão em parceria desenvolvendo. Esses testes também estão em fase 3 e é uma vacina bastante promissora que usa fragmentos do próprio SARS-CoV-2, do próprio vírus, para tentar gerar imunidade. Os resultados mostram que ela tem sido segura e eficiente. A candidata número 3 é a Sinovac, de uma estatal chinesa em parceria com o Instituto Butantan, também em fase 3 e também se demonstra bastante promissora. Inclusive na China eles já estão aumentando o número de recebedores, eles estão ampliando, sob a aval da OMS, a tentativa de imunização de grupos maiores, e isso provavelmente vai trazer resultados mais rápidos. Tendo em vista essas candidatas que já estão bastante avançadas no processo, caso elas sejam de fato aprovadas pelos órgãos regulatórios, como é que vai ser a etapa posterior, ou seja, produção e disponibilização? Bom, as estruturas que existem para fabricar essas vacinas que foram desenvolvidas vão ser os laboratórios farmacêuticos em parceria com os governos locais, tá? E aí o que acontece? Os laboratórios têm uma capacidade de fornecimento que é fechada em contrato com esses governos. Então o governo vai ter que dimensionar com base na demanda de grupos, ou seja, ele vai ter que priorizar grupos. Talvez ele comece pelos idosos, parte para outros grupos de risco como grávidas, obesos, e aí ele vai escalonando, de maneira que a gente não pode esperar que essa vacina chegue rápido na população como um todo, principalmente no Brasil, que não é o epicentro de desenvolvimento, é apenas um parceiro, né? Os especialistas preveem que nos Estados Unidos ou na China, onde estão acontecendo a maior parte das pesquisas, pode já haver uma vacina registrada para o coronavírus ali em março, abril de 2021. Na América Latina, pode-se jogar aí uns 6 meses para frente, talvez em outubro de 2021, tenha-se uma disponibilidade para iniciar os grupos iniciais de imunização. Provavelmente vão ser os idosos e os grupos de risco, até escalonando conforme a capacidade das indústrias farmacêuticas de fornecerem a vacina. Então não é um processo rápido, como você pode ver, e devido à questão logística, devido à demanda elevadíssima, porque para gerar imunidade na população inteira tem que ser feito um planejamento estratégico, a gente tem que esperar um tempo bem maior do que apesar da urgência com que estão sendo desenvolvidos esses produtos, né? Eu espero que você tenha gostado, espero que você fique atualizado com isso aí a respeito de um assunto tão importante que são as vacinas. Eu vou ficando por aqui, até o próximo Ciência News. Valeu!